O que ensina uma aula de História da África? História da África. É um quinto ano mais básico, mais leve, que no sétimo eles voltam. Então a gente começou a estudar sobre as divisões políticas. Não existiam só os clãs, que muita gente vai falar tribo, a gente não usa mais esse termo. Então, Tá. primeiro gente, tribo não, hein? É clã? Clã. E aí, escravos também a gente não usa, a gente usa escravizados. Qual é a diferença? Quando você fala escravo, é uma coisa que é inerente daquela pessoa. Ela Tá. nasceu assim, ela merece isso. Sim. Quando você fala escravizado, é uma condição pela qual Uma ela está condição passando. temporária que ela está... Que não deveria estar existindo. Está sofrendo. Está sofrendo É. por alguém. É. Ela não é escrava de fulano, Isso. ela é escravizada por fulano. Essa coisa da oralidade. Sim. Então, como é importante contar histórias, avô que conta para alguém. Isso é nosso hoje por causa de tradições Claro. africanas. É. E aí eles vão entendendo. Depois a gente entra na colonização para poder explicar por que nós, como Brasil, temos essa origem. Por que temos essa origem e por que devemos estudar a história da África? Porque tem gente que acha assim, por que estudar isso? E é lei, que é de 2003, a gente vai fazer 20 anos dessa lei. Que ela depois foi atualizada na 11.645, que vai falar dos indígenas também. Sim. Então, nós, como professores de História, Literatura e Arte, principalmente, a lei vai falar dessa específica, mas de modo geral, Sim. ela vai dizer, a gente precisa trabalhar a luta e a participação negra e indígena na formação do país. Então, não é nada... e tem esses comentários, né? O que essa pessoa está falando? Não está falando de Brasil? Eu estou seguindo o meu conteúdo. O que você está falando de Brasil, falando de indígena? Ai, meu Deus! Nós somos um país rico, diverso e guerreiro. Porém, um país que mata o seu povo originário. Aqueles que construíram essa nação. Só falando, meu Deus mesmo. E outra também, eu acho que um pouco do vídeo ter viralizado é um pouco essa ideia de como algo revolucionário. É triste que não deveria ser. Sim. Porque isso deveria ser o básico. Isso é o conteúdo obrigatório, BNCC, a E base. por que não é? Olha, a gente tem vários problemas. Primeiro, muitos professores não foram capacitados para isso. Eu tive História da África, mas porque eu já sou mais nova. Então, muita gente não chegou a ter. Não. E aí, você não teve depois curso depois. Simplesmente veio uma lei de cima para baixo. E a resistência, o racismo, né? Você vai falar de Umbanda e Candomblé, de orixás, na sala de aula? Como que tá essa resistência, hein? Tá forte ainda, Tá enorme, Tá né? enorme. É tudo com muito cuidado. Eu, antes de falar, eu fui na minha coordenação. Falo, olha, tá aqui no livro, eu vou trabalhar isso aqui. A minha coordenação falou, vai sim, vai mesmo, estamos precisando, inclusive. E o que Aí, fazer com essa resistência? Ai, eu acho que Os suspiros são muito eloquentes de Lavínia. dramática, né? Não é dramática, não, é sincera. É sincero. Para mim, esse seu suspiro diz, é uma tarefa grande. É uma não tarefa grande. Primeiro é explicar para esses pais que a escola ela não é uma continuidade da residência deles. Ela não é uma reprodução da ideologia que eles carregam. Então, a escola, muitas vezes, vai contradizer o que você acredita, Sim. pro bem e pro mal, tá? E isso é bom, né? Porque hoje tem uma coisa que, assim, a escola vai querer mudar o que a família e tal. A escola tem que ser um espaço diferente da família, Sim, não é? ela tem, porque a escola é uma mini-sociedade. De autonomia, não é não? A gente não tem que aprender autonomia na escola? E é o momento de você ver um contraponto que você foi educado desde sempre. A sociedade é diferente, você vai ter uma diversidade. De repente, você tem um Sim. colega negro, você é branco, tem um colega negro, você é negro, tem um colega Um branco. colega que não concorda Que com não você, concorda, um né? colega Um de colega outra que não é religião. como o seu pai, ainda bem, né? E aí a gente tem muito embate. Eu já tive embate dentro de sala, de questões de religião. Como? Tipo, vai pro inferno, Com se o não próprio- acredita com os nisso, alunos dos mesmo. alunos. E aí, você lidar com isso, sabendo que tem um pai por trás, Sim. que acredita nesse modelo de educação, que é para reproduzir o que ele aprendeu, ou então, no máximo, a escola tem que ser... Eu vou chegar, gente, em 1940, sabe? O fato histórico é esse, independência aconteceu em 1820. Não. O pai acha que história ainda é essa história. Mas é que ele aprendeu assim. Ele aprendeu assim. E eu queria falar com muito carinho para esses pais e mães, né? Porque eu entendo também a dificuldade, a insegurança que fica. Meu filho foi lá para um antro, que ele vai descobrir, que não sei. Cara, principalmente quem tem ainda o primeiro filho, né? Que não passou por um adolescente, por exemplo, que para mim é a prova dos 9, né? Você resistir a um adolescente. Mas é uma hora de
exercitar a autonomia do pensamento num ambiente seguro, né? Controlado. Controlado. A escola é o lugar onde tem... É onde você, inclusive, deve ir lá, se você não estiver satisfeito. Não tem reunião de pais para você ir lá? É a hora de você falar, não é não? Sim, sim. Não é no WhatsApp ou nas redes sociais ficar falando mal de escola, não é não? E outra, entender que nós, professores, a gente não está ali para transformar o seu filho, né, numa outra pessoa. Não, a gente está ali para mostrar possibilidades. Isso. Que existe a dele, mas existe a do colega que está do lado dele, que é o melhor amiguinho dele. Existe a do outro, existe a da professora. E existem outras formas e a gente tem que dialogar. Sim. E não é mudar ninguém, é dialogar. Pode não. A liberdade de crença é um direito fundamental, trazido pela nossa Constituição Federal. Está lá no artigo 5º, inciso 6º, onde diz de forma muito didática que é inviolável a liberdade de crença, sendo assegurado o direito ao livre exercício de cultos religiosos.